Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, das igrejas Pentecostal, Deus e Amor e de todos os ministérios. Meus irmãos prezados ouvintes da Palavra de Deus, hoje quero ler uma palavra aqui no livro de Números, capítulo 16, versículo 31 ao 36. Quero convidar você, prezados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, para acompanhar esta mensagem, essa leitura bíblica, para você aprender hoje com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo me ensina e te ensina. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 16, versículo 31. Vamos ler até o 36 a palavra de Deus. E diz assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Cora, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso, disse o Senhor a Moisés. Amém? Prezados irmãos e ouvintes, preste atenção que eu quero hoje falar sobre a lei, o tempo da lei e o tempo da graça. Tem muitas pessoas sem entendimento bíblico, sem o Espírito Santo de Deus, que está enganado, dizendo que nós estamos vivendo no tempo da graça. E que tudo pode fazer. Que Deus não proíbe. Porque nós estamos agora no tempo da graça. E não no tempo da lei. Realmente estamos no tempo da graça. Mas eu quero dizer aos irmãos que muitos estão enganados a este respeito. O tempo da graça, biblicamente, é pior do que o tempo da lei. É pior do que o tempo da lei. E muitos estão achando que o tempo da graça pode deitar e rolar. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim não, meus amigos. O homem e a mulher de Deus têm que ter compromisso com a verdade divina, com a santificação, corpo, alma e espírito, sem a qual ninguém verás a Deus. Essa história que estamos na graça, que tudo pode, é conversa para boi dormir. É lorota de pessoas que não querem obedecer à santificação, à palavra de Deus e viver em santificação. Aqui houve uma rebelião, uma rebeldia por parte de Cora e de seus homens, que se levantou contra o grande homem de Deus, Moisés, que vivia em santificação e obediência à palavra de Deus,
E a Bíblia mostra que esses homens foram engolidos pela terra. A terra se fendeu, houve ali um terremoto e a terra se fendeu. Moisés disse: se Deus é com nós ou com vocês, se Deus for conosco, a terra vai abrir e vai engolir vocês. Mas se Deus for com vocês, quer dizer, invertir, a terra seria, então engoliria eles. Tinha cerca de 250 homens contra Moisés e Arão. E houve um terremoto naquele lugar. Glória a Deus, aleluia, como diz a palavra de Deus. E a terra abriu, engoliu os 250 homens que estavam ali com Cora ali, as suas famílias e as suas casas. A terra abriu. Moisés acabou de falar, a terra abriu, engoliu Cora com seus homens, suas famílias, casas, tudo que eles tinham. O Senhor tragou no terremoto. E a terra fechou a boca de novo. Então, no tempo da lei, muitos falam que o tempo da lei era terrível. E que o tempo da graça não é terrível. Que tudo pode. Mas vemos aqui que houve um terremoto naquela época, que a terra abriu a boca e engoliu 250 homens. Preste bem atenção, 250 homens. Glória a Deus, aleluia. E podemos ver que no tempo da graça, está dando os terremotos, que está engolindo 100 mil, 200 mil, 300 mil. Veja diferenças de número. Não sei, não me lembro se faz questão ali, foi em 2000, eu não me lembro se foi em 2004 ou 2006 que deu aquele terremoto na Ásia, que matou ali cerca de 400 mil. 400 mil. Agora preste bem atenção, meus irmãos, pessoas que torcem a palavra e que quer que Deus concorde com o teu pecado sem que Ele não concorde. Não adianta. Se na lei o terremoto engoliu 250 homens por suas rebeldias, agora na graça Deus devia, então, a terra, então, o terremoto, então, devia engolir 20 pessoas. E em vez de 20, em vez de 250, está engolindo 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ué, não estou entendendo. Nós não estamos vivendo na graça? A graça não é melhor, não é mais fácil? E por que que na lei engoliu 250 e na graça está engolindo até 400? Entendeu? Por aí você vê que você está errado. Baseado na palavra de Deus. Não é lorota, não. Pensamento meu, não. É a palavra. Viu? Então a graça, para quem não sabe, é pior do que a lei. Do que a lei. Porque se lá engoliu 250 homens, na lei, agora na graça, está engolindo 100, 200, 300 mil. E não era para engolir. Porque se é a graça, não era para engolir. Do jeito que muitos falam, não era para engolir nenhum. E está engolindo é muito mais. Já Deus já mostrando que nós caminhamos para o fim. E que Deus não está brincando com nós e que não é brinquedo. Não dá para você achar que as tuas vontades é de Deus e se levantar contra Deus. Ou você obedece a Deus porque você ama Ele,
ou você abandona o barco. Abandona o barco. Ah, se Deus não me der uma casa esse ano, eu largo ele. Se Deus não me der um carro esse ano, eu largo ele. Se Deus não me abençoar, eu largo ele. Eu quero dizer para você que você está enganado. Você tem que pedir para ele não te largar. Quem é você para dizer que vai largar Deus? Um barro falando com o Criador? E será que Deus já não tem te abençoado? Te guardando, minha irmã? Te guardando, meu irmão? Te livrando do diabo que te rodeia de noite como um leão, como diz a palavra? Guardando os teus filhos que vai para a escola e volta? Guardando a tua vida, abrindo as portas, te abençoando? E em troco disso, Deus tem o quê? Palavras de ameaça? Que se não der, você larga ele? Deus, ele veio e morreu. Jesus morreu. Deus mandou seu filho, morreu. Jesus aqui. Ele não morreu naquela coisa para brincar, não. Para nós ficar brincando de ser crente, não. Ele morreu para nos salvar. E nós temos que ter certeza da nossa salvação. Que adianta você ser abençoado aqui e perder a sua salvação? É melhor se você sofrer aqui, mas obedecer a palavra e ir para o céu. Porque Deus só está te abençoando. Então, o tempo da graça é pior do que o tempo da lei. É pior. Porque se lá engoliu 250 o terremoto, agora na graça está engolindo 300, 200 mil, 100 mil. Veja bem. Quero convidar você para ler também em João. Glória a Deus, aleluia. No livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 4 e 5. Que diz assim a palavra de Deus. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que das tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja bem, na lei, uma mulher para ser apedrejada, você que diz que a graça é melhor, veja bem, na lei, uma mulher ser morta, apedrejada, ela teria que ser pega em flagrante no adultério. Senão ela não era morta. Por exemplo, se ela adulterasse escondido e ninguém visse, não era morta. Então, para a mulher morrer naquela época, em ato de adultério, tinha que pegar em flagrante. Pegar a mulher e o homem ali, no ato. Aí eles pegavam e catavam e apedrejavam. Era a lei de Moisés na época. Era dente por dente e olho por olho. Agora, na graça, você diz que é melhor na graça. Porque lá no velho, na época da lei, se a mulher adulterasse escondido, ninguém vê, pronto, acabou. Mas, pegando em flagrante em adultério, já levava ela ali perante a cidade, o povo, e apedrejava até a morte. Agora, na graça, você diz que é melhor, que não estamos na lei mais. Agora vamos ver na graça, para você ver lá, na lei era apedrejado. Agora vamos na graça para você ver. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5.
versículo 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Que diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Aqui está fazendo uma pergunta, Jesus dizendo, ouviste que foi dito? Ele está te perguntando. Você está entendendo o que está te perguntando? Está entendendo a pergunta? Ele dizendo, ó, ouviste que foi dito, não adulterará? Ele está te perguntando. Ouviste? Como é que é, meu irmão? Ouvinte da palavra de Deus. Ouviste o que foi dito? Não adulterará. Aí diz assim no 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com interesse, com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja bem, lá na lei tinha que pegar a mulher em flagrante em adultério para ela ser morta. Aqui, na graça, como muitos dizem que é moleza, está dizendo que é só você olhar com mau pensamento, com intenção mal, com a mulher, você já adulterou com ela. Você já adulterou com ela. Só de você olhar nela com maus pensamentos, intenções má, você já adulterou com ela. Está vendo a graça? Ah, mas aí o que tem, irmão? Aí eu não morri. Lá foi apedrejado, morreu. E aqui não. Eu olho com mal intenção e não morri. Quem disse que não morreu? Quem disse que não morreu? Você já está morto espiritualmente. Você está morto espiritualmente. Porque aqueles que estão no pecado, vieram no pecado, ele pode ter um cargo. Né? Ele pode ter um cargo na igreja. Ele pode ser crente velho. Ele pode ser crente novo. Ele pode ter descido as águas do batismo, no rio Jordão, ou no rio, ou na lagoa, que seja rio. Ele pode ter sido batizado com o Espírito Santo. Ele pode fazer o que quiser. Mas se ele não deixar o pecado dele, ele não é salvo. Já está morto. Quantos crentes não estão mortos na igreja? Deus diz que é pregador, pastor, diz que é membro, diz que louva, que canta, mas não consegue deixar o pecado. Sempre naquela vida de pecado. Quando alguém repreende, fica bravo. Vai cuidar da tua vida. Para de julgar. Cuidando da vida alheia. Não aceita a repreensão de Cristo. Não aceita. Já está morto espiritualmente. Então, se na graça, na lei, morria apedrejado, só depois que pegava, aqui só de olhar já está morto. Então, a graça é pior. A graça é pior. Então, você, meu irmão, minha irmã, que diz que nós estamos na graça, né? Que pode ir para as praias, viver nu, seminu, pintado, na frente da televisão, que é o aparelho do diabo, que pode dormir sem roupa, que pode viver nas orgias do mundo, que pode ir em shows, que pode ir em carnaval, festa de peão, pode torcer para time, pode fazer de tudo. Só porque você acha que é crente, está na igreja, tem um cargo. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Estar dentro da igreja não significa salvação, meu irmão. Não significa. Presta bem atenção. Estar dentro da igreja não significa salvação. Tomar ceia não significa salvação. Batizar não significa salvação. Se você não se arrepender, não haver o arrependimento. Não haver o arrependimento.
Por exemplo, tem que haver o arrependimento para Deus dar o perdão. Por exemplo, se eu fazer de tudo isso, mas eu não arrependi dentro de mim, e continuo velho homem, fazendo as mesmas coisas, eu vou perecer do mesmo jeito. Porque se eu batizei de novo, para nascer de novo, e estou no pecado, então eu não nasci de novo. Então eu não nasci de novo, eu vou perecer a mesma coisa. Entendeu? Se eu nascer em pecado, eu vou perecer a mesma coisa. Se eu estou dentro da igreja em pecado, eu vou perecer a mesma coisa, então não vai adiantar. Então o que adianta, irmão? O que adianta é se obedecer a palavra. Porque tem pessoas que costumou estar na igreja, nos cultos, e acham que isso é salvação. Salvação não é religião. Salvação não é praca. Praca A, praca B, salva não. Aquela igreja que tem doutrina de Cristo, que tem a santificação, ela é salva. A igreja do fulano que salva. A igreja daquele que obedece, que ele é a igreja e que a igreja dele prega a realidade, essa vai ser salva. Deus não vem escolher a igreja. É difícil, é lógico, tem igreja que não dá. Não tem doutrina nenhuma. Aí ele não gosta que fala do erro deles, eles já fala que está falando da igreja dele, não é isso. É difícil você ver pastor que prega a verdade. Missionário que prega a verdade. Difícil. Como que eu vou falar que prega sendo que não prega? Agora, eu já vi alguns que pregam sim. E que não é da minha igreja, mas que prega a verdade. Já vi, pelo menos na internet eu já vi. E creio que tem mais gente espalhada. Como Deus disse para o profeta Elias, há 7.000 que não encurvaram diante das imagens de Baal. Glória a Deus. Mas é pouco. É poucos. É difícil você achar pregadores que pregam a realidade, a verdade que o povo precisa. Eles estão agradando o povo para o povo ficar ali, mas quando vier a condenação, eles vão ser condenados, porque eles tiveram um pastor que agradou eles, mas não pregou a realidade para eles. Que nem eu vi na internet, tem alguns pastores sérios, é pouquinho, mas tem, é bem pouquinho, mas tem. Mas a maioria não prega a realidade, a verdade. Então, se nós estamos vivendo na graça, eu quero dizer para você que é pior, como nós lemos na palavra. Porque lá, se adulterasse, morria apedrejado se pegasse. Agora, na graça, na lei, agora na graça, só de olhar, com maus pensamentos, já pecou contra Deus. Então você vê que a graça é pior do que a lei. Glória a Deus, aleluia. É pior que a lei. Vamos ver um versículo também em Salmos. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia em Salmos. Livro de Salmos, capítulo 101. Versículo 3. Que diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Veja bem, se na lei já está dizendo aqui para nós não pôr os olhos em coisas más, o que é coisas más? É a televisão, coisas erradas na internet, na rua, em outras coisas mais, que na lei já está falando que não pôr os olhos em coisas más. Entendeu? Então na lei está dizendo que não era para pôr. Aqui só está falando assim, não põe, não pôr os olhos em coisas más.
em pecados. Para quê? Para não entristecer o Espírito Santo. Isso na lei. Porque muitos estão dizendo que a graça é melhor. Agora vamos na graça para você ver. Glória a Deus, na graça. Mateus capítulo 5, versículo 29, que diz: e se a tua, 29, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca e o lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se teu olho direito te faz escandalizar, arranca. Então, se na lei, falava para não pôr os olhos em coisas más. Entende? Na lei. Agora, na graça que você diz que é bom, que é melhor, está dizendo que se você pôr os olhos em coisas más, é para você arrancar ele. É para você arrancar ele. Se a tua mão escandaliza, você furta com a tua mão, você está pecando com a tua mão, que é para você arrancar, cortar. Essa é a graça que você está dizendo que Deus não está requerendo santidade. Que a santidade é no tempo da lei. Mas no tempo da lei está dizendo não pôr os olhos em coisas más. Está dizendo para você arrancar teu olho se você pôr em coisas más. Entendeu? Então a graça é muito pior. A graça é muito pior. Porque se lá está falando não pôr os olhos em coisas más, aqui na lei lá, aqui na graça dizendo, se teu olho escandaliza, arranca. E aqui no 30 está dizendo assim, na graça que está dizendo aqui, Mateus, versículo 30. E se a tua mão direita te faz escandalizar, corta e lança a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa é a graça que se tem moleza. Entendeu? Que se lá não põe os olhos em coisas más, aqui já está falando que é para arrancar. Se lá tinha que pegar em ato de adultério, para depois ser morto, aqui é só olhar e pensar mal, já está morto espiritualmente. Se lá o terremoto lá, na lei, consumiu 250, aqui na graça consumindo aí 100, 200, 300, 500, 400 mil. Então, eu quero dizer para você que o tempo da graça é pior do que o tempo da lei. Se você pegar biblicamente o tempo da lei e o tempo da graça, você vai ver que o tempo da graça é muito pior. Então, abre o teu olho, meu irmão, minha irmã, que está vivendo de qualquer maneira, aí nu, aí nas praias, aí no pecado, né? Segundo casamento, acha que pode, torce a palavra, com mentira, mente para todo mundo, com exaltação, que é seu que não é. É tempo de nós se humilhar perante Deus, porque o fim está próximo. Jesus já está voltando. Então, se você que estava enganado achando que o tempo da graça era mais fácil, então você viu hoje, aprendeu hoje do Espírito Santo, que o tempo da graça é pior. Agora que você tem que se humilhar mesmo. Agora que você tem que se humilhar mesmo, para não perecer. Mas eu quero ler mais um versículo aqui ainda, Mateus, capítulo 22. Glória a Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 13. Que diz assim: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés
irmãos, e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. O rei é Jesus, o servente é o anjo. Então Jesus ordenou, vai ordenar que amarra pé e mão e lança nas trevas exterior. Essa é a graça. Veja aí a tua graça boa, bondosa para você aí. Jesus é bom, não é? É a graça, não é? Pois bem, se você não se consertar, tomar vergonha na tua cara, aprender a ser crente de verdade, deixar de brincar com as coisas de Deus, que ele não brincou naquela cruz morrendo, derramando sangue dele lá, com aquela dor terrível, você vai ser amarrado pé e mão e lançar na terra exterior. Veja bem a tua graça, como é que vai ser se você não se consertar. É o próprio Jesus, você não vai acreditar. Vendo Jesus chamar o anjo, te amarrando pé e mão na terra exterior. Então cuidado, meu irmão, minha irmã. Essa palavra não veio para te criticar, mas essa palavra veio para abrir teus olhos. Que tem muitas pessoas que não estão te abrindo os olhos, não estão pregando a verdade. A função minha aqui é levar um evangelho verdadeiro, para que você não passe a eternidade no inferno. Esses pastores que hoje te agradam, batem nas tuas costas aí, que finge que é teu amigo, ele está fazendo sabe o que para você? Te preparando para você ser lançado no inferno, para você viver lá para a eternidade. Cuidado com esses tais. Cuidado com esses tais. Anda pelo caminho estreito. Anda, meu irmão, minha irmã, pela porta estreita, a qual leva ao céu. A Bíblia mostra que a porta é estreita e não larga. O caminho é apertado. Então, peço bem atenção nessa mensagem, que essa mensagem tenha falado com você, que você tenha aprendido com o Espírito Santo hoje nessa mensagem, que você você pense bem, faça um concerto com Deus, deixe de ser agradado, deixe de querer ser agradado e dá valor nessa palavra fiel e verdadeira, que pode parecer ser dura, mas ela está te alertando, que tem pessoas que só estão pregando que Deus é amor, mas não está pregando que Jesus lança no inferno, que Jesus é punido terrivelmente. Eles não estão pregando isso. Sabe quem vai te pôr no inferno? Não é o diabo. É o próprio Deus. É o próprio Jesus. Porque a ira de Deus vai estar aqui no inferno. Como diz em Apocalipse. Vão sofrer de dia e noite com a ira de Deus na presença do Cordeiro, dos anjos do Cordeiro. Quem vai te pôr você no inferno vai ser o próprio Deus. Não é o diabo. O diabo não tem poder para pôr você no inferno. Ele só põe você no inferno lá se Deus mandar. É Deus que te põe no inferno. O diabo só te mata se Deus mandar. O diabo só põe enfermidade em você se Deus permitir. Se Deus não permitir, Ele não põe enfermidade, Ele não te mata, você não é lançado no inferno. Que o poder foi entregue na mão de Jesus, todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. A chave da morte e do inferno está com Jesus. Então, se você não obedecer a Jesus, quem vai lançar você no inferno não é o diabo. Porque o inferno foi feito para os próprios demônios, que rebeliaram e pecou contra Deus e foi lançado lá. E é Jesus que lançou os demônios no inferno. É Deus que lançou. Agora, quem vai lançar você no inferno se você não se consertar, vai ser o próprio Deus. Então que você reflita nessa palavra. Faça um concerto com Deus hoje. Deixe de ficar atrás desses pregadores que está dizendo que nós estamos vivendo na graça, que tudo pode. Que é mentira, a graça é pior, minha irmã, meu irmão. A graça é isso aqui, ó. Você vai ver a graça se você não se consertar. Você vai ver uma graça e tanto. Vai ser amarrado pé e mão, lançado à terra. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fala mais no teu coração e que reflita nessa palavra e fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém.